Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra de Deus. Vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena, vocês que nos acompanham pela transmissão do Facebook, pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, o canal que eu sempre peço a vocês que se inscreva neste canal, compartilhe esta mensagem nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, compartilhe esta mensagem para que ela chegue mais longe, tenha uma abrangência, um alcance maior às pessoas que precisam de uma palavra de fé, de esperança, de direção do Espírito Santo, para que possam extrair o melhor do que Deus tem preparado para cada um de vocês. Então, que Deus abençoe a todos vocês de uma maneira muito especial. Se inscrevam lá no canal Família e Fé, compartilhem, comentem, e assim nós podemos acompanhar também vocês em oração, orando por você, pela sua família, pelo seu lar, sabendo que Deus tem ouvido a nossa oração e tem nos respondido segundo a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da nossa criação como seres humanos à imagem e semelhança de Deus. Você já parou para pensar nisso? Como tem sido a sua expressão de semelhança com Deus? Como tem sido a sua expressão de fé, a sua expressão de vida, o seu vínculo espiritual, a maneira que você tem permitido que o Espírito Santo conduza a sua vida todos os dias? Como você tem observado os cuidados do teu Pai Celestial sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua vida conjugal, sobre os seus filhos, como vocês têm observado a vida espiritual no relacionamento com os seus pais, já que nós temos um mandamento com promessa na palavra de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados nesta terra. Tudo isto faz parte de um conjunto em que nós fomos criados pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança. Quando nós observamos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, e depois o capítulo 2, a partir do versículo 7, nós temos a expressão de Deus apresentada primeiramente de uma maneira geral e depois pontualmente de um modo bastante particular. Em Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, nós temos já um detalhamento, mas de uma perspectiva geral da declaração de Deus, revelando a criação do ser humano a Moisés, que escreveu o livro de Gênesis. O texto nos diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Observem a maneira que Deus teve cuidado de apresentar a criação. Primeiro, ele já começa falando de si mesmo num tom de pluralidade, porque Deus, ele reuniu a Trindade divina, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele disse aqui no
versículo 26 de Gênesis 1, no plural, né? Nesta reunião divina, ele fala, façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Fazer o homem, criar o homem, foi isso que Deus fez. A imagem e semelhança da Trindade, então, em nós temos traços de Deus o Pai, nós temos traços de Deus o Filho e temos traços do Espírito Santo que habita em nós, na nossa própria expressão de vida, na nossa própria existência, na nossa criação, desde que fomos formados, criados por Deus, nós já fomos criados com estes traços. Lembrando que depois Deus declara que tudo quanto ele fez era muito bom. Deus não apenas nos criou, mas no versículo 28 fala que ele nos abençoou, e nos abençoou de maneira em que sejamos fecundos. Fecundos aqui nesta ação primária, pela multiplicação da espécie, nós somos seres à imagem e semelhança de Deus. Deus é criador, criou um ser à sua imagem, à sua semelhança, homem e mulher os criou e nos deu a capacidade de reprodução, de criarmos outros seres à nossa imagem e à nossa semelhança. É por isso que nós temos que ter em mente sempre a responsabilidade que temos de representar Deus, representar o reino de Deus, representar o seu Filho Jesus Cristo, representar o Espírito Santo que habita em nós, com integridade, com verdade, com fidelidade. Nós temos que observar o quanto Deus se espelha através de nós para que outras pessoas possam conhecer Deus através de nós. As pessoas observam Deus através do seu falar, através da sua postura de vida, através do seu vínculo fraternal, do seu amor, do seu relacionamento. É assim que Deus fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. No versículo 27, ele destaca: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus fez homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. E muitos questionam, mas Deus então é homem ou é mulher? Deus é representado através da humanidade por homens e mulher que os adoram em espírito e em verdade. Somos adoradores de Deus. Jesus declara que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas ele, traduzindo esta espiritualidade de forma corpórea, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Depois, na sua encarnação em Jesus Cristo, ele se fez a nossa imagem e a nossa semelhança. Observem bem como foi o cuidado de Deus em estar conosco neste momento da presença de Jesus Cristo. No momento da criação, ele criou homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Depois, na sua manifestação em carne, ele se fez a nossa imagem e a nossa semelhança para que pudesse habitar entre nós, para que nós pudéssemos compreendê-lo, para que nós pudéssemos ser revelados a nós mesmos segundo o propósito da criação desde o princípio. Também, quando nós observamos o capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 7, nós temos um pouco mais de detalhes a respeito desta questão. O versículo 2, ele nos coloca assim: então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Observem aqui
esse texto como é colocado. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando nós observamos esse texto na íntegra, nós temos que prestar atenção nos detalhes que o texto apresenta, a maneira que Deus se revela, a maneira que Deus quer que nós compreendamos a forma da criação. Primeiro, o texto coloca que o homem foi formado do pó da terra. O homem do sexo masculino, agora não o homem na expressão de humanidade, mas o homem foi formado do pó da terra. Observem que o verbo muda ali em Gênesis 26 e 27, né? Gênesis capítulo 1, 26 e 27, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou porque ele cria a partir dele mesmo. Ele se usa como essência, como matéria essencial para a formação do ser humano, tanto homem quanto mulher. Aqui, no capítulo 2, no versículo 7, Deus está apresentando detalhes desta criação. E ele fala que ele formou agora, porque a terra é uma matéria existente, então ele pegou a terra e fez um boneco de barro. Deus, ele faz esse boneco de barro com as próprias mãos, este boneco masculino, ele faz esse boneco de barro, e aqui o texto de Gênesis 2:7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Deus fez um boneco de barro, e ao soprar em suas narinas, transmitiu a esse boneco vida. Não é à toa que nós temos histórias infantis representativas, ilustrativas dentro do imaginário humano, como, por exemplo, a história de Pinóquio, que é um boneco que quer ser gente, quer ser transformado em gente. É claro que a essência do Pinóquio, do seu desenho, para que haja identificação, para que esse desenho pudesse alcançar um sucesso, para que ele pudesse alcançar as pessoas na sua intimidade, ele tem um tom dessa revelação de Deus. O boneco que quer ser gente é criado por Agepeto ali, e Agepeto, ele é a expressão do ágape em grego, a expressão ágape, o amor do Deus Supremo. Agepeto é o amor do Deus Supremo criando um boneco, e ali esse boneco agora vai se tornar um ser vivente. É uma história ilustrativa para apresentar de uma maneira infantil a criação de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e este boneco de barro se transformou em um ser vivente. E é esta expressão que nós devemos olhar com bastante carinho, com bastante cuidado, quando o texto nos diz que Deus, ao soprar o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Ele não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma. Ser é uma mudança de essência, uma mudança de estado. Ele deixou de ser aquele boneco inanimado e passou a ter vida e reproduzir em si a vida oferecida por Deus através do sopro, através do toque das suas mãos, através da reprodução, da criação de um ser à sua imagem e à sua semelhança. É isso que está acontecendo aqui. E o ser humano, né, este boneco de barro inicial, passou a ser alma vivente, passou a ter movimentos, passou a pensar, passou a sentir, passou a ter emoções, estrutura psicológica, movimentos. Só que neste processo,
A Bíblia também nos diz que a mulher, né, a parte feminina deste homem ainda não havia sido formada, e assim como o homem foi formado do pó da terra, agora Deus vai formar a mulher a partir da costela deste homem. E quando nós chegamos no versículo 21 de Gênesis 2, o texto diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Observe quando o homem vê a mulher, que agora Deus formou da sua costela, há um processo de identificação. E nesse processo de identificação, o homem fala: esta mulher, ela é igual a mim, numa versão feminina. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Não existe superioridade nem inferioridade. Não existe nenhum sentimento de rivalidade entre os dois. Pelo contrário, existe um sentimento de identificação, onde o homem declara: ela é osso dos meus ossos e ela é carne da minha carne. Quando homem e mulher se veem em tom de rivalidade, em tom de superioridade, em tom de disputa de poder, de domínio, ele está se vendo pela perspectiva do pecado. Porque quando ele vê um ao outro, homem e mulher se olham pelo olhar de Deus, pelo amor de Deus, pela perspectiva de Deus, quando os dois se olham desta maneira, eles se complementam, eles se identificam, e um fala para o outro: é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E é isso que Deus quer que nós entendamos, que homens e mulheres não foram criados para viver em disputa, para viver em rivalidades, mas, ao contrário, que compartilhem a vida juntos, com integridade, com fidelidade, com atenção, com amor, com carinho, com empenho, que construam uma vida juntos. O texto da criação que Deus nos apresenta é algo extremamente lindo do ponto de vista da criação, do poder de Deus, mas, acima de tudo, revela a unidade de Deus em nós, quando ele declara que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Sendo eles, sendo nós criados por Deus, homens e mulheres, somos imagem e semelhança de Deus. Você, mulher, é imagem e semelhança de Deus. Você, homem, é imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E desta maneira espiritual, ele pôde criar homens e mulheres à sua imagem e à sua semelhança. Isso significa que homens e mulheres, quando se unem pela unidade sexual, quando eles se relacionam dentro do matrimônio, que é a instituição divina, a unidade, a união de um homem e de uma mulher também expressam a unidade espiritual de Deus. Homem e mulher se tornam um, assim como desde o princípio já foram um em Deus, criados à imagem e semelhança do Senhor. É muito interessante quando nós observamos essas questões e percebemos o cuidado de Deus em se apresentar a todos nós de uma maneira bastante especial, mostrando que nós somos essenciais para a vida de Deus. Existe um ditado popular que fala que ninguém é insubstituível, mas para Deus esse ditado, com certeza, ele é diferente. Para Deus, ninguém
é substituível. Você não pode ser substituído por ninguém diante de Deus, porque Deus criou você para estar com Ele por toda a eternidade. Ninguém poderá substituir você. E se você não estiver lá, você vai fazer muita falta para Deus. Tenha certeza disso. É por isso que nós conduzimos a nossa vida pautada pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. E desta maneira nós tentamos agradar a Deus pela nossa postura, representando o Senhor, tendo o privilégio de representar o Senhor que nos criou, a sua imagem, a sua semelhança. Homem e mulher os criou. E quando homem e mulher se unem em matrimônio, reproduzem a divina espiritualidade de Deus que habita no seu lar, que habita na convivência conjugal, você com a sua mulher, você com o seu marido. Dentro dessa convivência conjugal, Deus espiritualmente se faz presente. O Deus que criou você, homem e mulher, se faz presente na união conjugal de maneira espiritual, íntima, presente, fortalecendo, guiando, reestruturando a vida de cada um segundo os seus propósitos. Alegrem-se por ser criaturas de Deus e mais do que isso, como diz o apóstolo João, para todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, criado e criada à sua imagem e à sua semelhança. Deus, aqui em Gênesis, capítulo 1, o versículo 27, fala que Deus criou e no versículo 28, Deus abençoou. Que Deus continue criando aquilo que foi perdido em você. Que Deus continue abençoando a sua vida, o seu lar, o seu casamento, abençoando os seus filhos, abençoando os seus pais. Que Deus continue fortalecendo a sua fé e pela direção do Espírito Santo, você seja recriado em Cristo Jesus, segundo os propósitos de Deus. Que Deus conceda a tua paz e que você seja essa pessoa íntegra, fiel, alegre, feliz nas mãos de Deus e que o sopro de Deus preencha a sua mente, o seu coração, para que você desfrute o melhor que Ele tem preparado para você. Que Deus te abençoe. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.